Olá pessoal, live começando. Esperar o pessoal chegar. Instagram, notificar as pessoas que a live tá ao vivo. Oi, doutora Antonella, tudo bem? Aí o pessoal tá chegando. Cristiano também da psicologia. Só esperar um pouquinho mais o pessoal ir chegando, tá? A gente vai começar já já. Mas aí, tá dando pra me ouvir tranquilamente? A imagem tá tranquila? O pessoal que já tiver chegado puder falar como é que tá? Nossa, Chicão aí. Tá dando pra ouvir bem, gente? Oi, boa noite. E aí, Amanda? Ah, valeu. Então, beleza. Bom, então tá ótimo. Bom, a live de hoje, né? Ela tem o objetivo de ser um pouco mais informativo, mas também de ser uma conversa, né? Eu chamei a doutora Antonella para participar com a gente hoje, porque eu acredito que faltam muitas informações a respeito da nossa proposta de hoje, que é falar um pouco mais sobre hormonização para o público trans, tanto trans feminino quanto trans masculino, né, pessoas não binárias. E foi um desafio encontrar algum endocrinologista que trabalhasse com essa temática de forma mais específica. Então, vou chamar a doutora Antonella para participar aqui com a gente. Mas é muito enriquecedor, assim, pra gente. Vamos ver se dá certinho pra ela entrar. Ó, tá entrando. Oi, doutora Antonella. Ó, certinho. Tudo Tudo bom, bem? Ana? Tudo jóia. Finalmente deu certo, né? Nossa, mãe, que tour foi essa, né? Que novela, até a gente acertar essa data. Não, mas deu certo, estamos aqui. Estamos aqui. Tudo certo, né? E legal, né? Que antes de um feriado e o pessoal É, tá aqui com a gente. Então, eu que acho que é bom. um bom sinal. Que bom. Mas como eu tava falando assim no comecinho, assim, na introdução, eu há um tempo atrás eu fiquei assim, não, vou listar aqui algumas coisas que eu quero trabalhar em lives e tal. Aí eu falei, não, eu preciso conversar com algum endócrino para falar sobre essas questões da harmonização, público trans e tudo mais. Tá, cadê esse profissional, né? Foi muito difícil de encontrar. Eu cheguei a falar isso com você, né, naquela chamada que a Aham. gente fez. É, É mais raro encontrar, não sei qual a sua percepção estando dentro da área, mas para quem está um pouco mais distante é complicado, né? Uhum. Infelizmente ainda tem pouco endócrino trabalhando, mas eu estou vendo aumentar esse número, tá? Uhum, Assim, e eu me formei já tem 20 anos, né? E assim, da minha geração. uhum. Ai, que bom. Eu tenho visto isso no cuidado assim, com a saúde como um todo, né? Aham, Dentro da ginecologia, dentro da psicologia também, né? As sim. coisas têm mudado no ritmo que é possível, né? Se é o ideal, se não é, Uhum. É. são outros 500, mas Eu no acho que é ritmo que é isso, é um possível. ritmo possível mesmo, porque assim, é um aprendizado, né? É um universo que eu acho que durante muito tempo ficou negligenciado, tanto pela medicina como pela psicologia, né? Então, sim, eu acho que já foi retomado há alguns anos, né? Eu, pelo menos, estou nessa área já tem pouco mais de 10 anos, eu estou trabalhando com essa população, então, quando eu entrei, já vinha gente entrando, né? Eu não fui a primeira, então, acho que já tem aí em torno aí de uma década e meia, 2 décadas, que eu vejo esse movimento, né, dos profissionais querendo aprender, e tanto na medicina como na psicologia. Então, é,
Sim, sim. É, realmente tem crescido, né? É, tá travando às vezes a sua fala, mas eu acho que tá dando para acompanhar tranquilo. Você tá conseguindo me ouvir ou tá travando também? Eu vi que você demorou para responder, assim, não sei. Tá um pouco esquisito, mas eu estou ouvindo bem, vendo bem. Então tá bom. É, para o pessoal que está assistindo a gente, qualquer coisa que acontecer, vocês podem mandar aí no chatzinho, tá? E Uhum. se for surgindo dúvidas ao longo da nossa conversa, fiquem à vontade. A ideia da nossa conversa não é só entre nós duas, mas que vocês possam participar também, podem mandar perguntas, Uhum. fiquem à vontade. E a gente vai tentando responder ao longo assim da live, né? Mas já foi começando assim, né? Puxando o porquê que eu te chamei, como que eu te achei, né? Uhum. Mas se apresenta um pouco mais pra gente, pro pessoal que tá aí também. Falar um pouco mais da participação do endócrino? Qual que seria o... De você, fala primeiro Uhum. de você e depois Uhum. por qual que é a importância do endócrino no meio desse processo, com a Certo. pessoa trans e tudo mais. Tá, jóia. Não, eu acho que assim, é importante a gente falar do endócrino, né? Que a gente é um profissional que às vezes não sabe exatamente o que que a gente faz, né? Então, porque é uma área bem ampla. Então, vem desde dos hormônios da tireoide, dos hormônios da hipófise, passando pela diabetes, obesidade e os hormônios sexuais, né? Então, tudo que é hormônio no corpo a gente mexe. E, então, assim, dentro da endocrinologia, a transgeneridade, ela entra como uma subespecialidade, né? E, como eu falei, infelizmente, foi muito negligenciada. Eu não tive isso na minha residência médica em endocrinologia, né? Eu vinha aprender na vida mesmo e fui buscando conhecimento por interesse próprio. Não tenho uma formação, na minha residência em endócrino, eu não tive isso como formação. E a minha especialização foi na área de diabetes, né? Então, foi uma coisa de eu buscar por interesse próprio mesmo. E fui ficando, né? Fui ficando, fui me interessando e hoje, assim, o meu consultório é bem voltado para pacientes trans. E eu também trabalho muito com diversidade por conta do meu trabalho no Emílio Ribas, né? Então, assim, eu acabo atendendo uma população grande de pessoas vivendo com HIV. E aí, esse universo, assim, se abriu e eu gosto, né? Então, a gente vai aí navegando aí por esses mares aí um pouco, digamos, solitariamente, né? Não tem tanta gente que está acompanhando e ajudando. Mas a gente vai encontrando. Hormonizar uma pessoa trans sem ter um apoio de um psicólogo, de um psiquiatra, né? É bem complicado, é bem arriscado. Claro que tem casos e casos, tem casos que eu não mando para terapia, porque não vejo necessidade, mas a grande maioria a gente precisa desse apoio, né, do processo de saúde mental em paralelo, né? Então aí a gente vai encontrando os elos, né? Mas é isso, e eu acho que não tem como não ter o endócrino nesse time, né? Porque quando se fala de hormônio, tem que ter, né? E tanto para transfeminino como para o transmasculino, a gente tem que usar hormônio e aí a gente tem que estar no time, né? Tem que Sim, mas acontece muito, infelizmente, né, de algumas pessoas trans usarem hormônio sem procurar ajuda profissional, né? O que pode acontecer se a pessoa faz isso, né? Uhum. Primeiro, assim, eu acho importante a gente pensar também por que isso acontece, né? Acontece muitas vezes, talvez no interior aconteça mais, por não encontrar os profissionais que aceitem trabalhar com esse público, né? Uhum. Mas também às vezes por questões financeiras, né? A gente tem, assim, uma realidade que é dura, né? Mas que é uma realidade que, acredite, não é só brasileira, tá?
Eu acho que a questão dos transgêneros no mundo está mudando agora, né? Uhum. Uhum. Particularidade. Então, você dizer que é só você dar estradiol para mulher trans e testosterona para homem cis é uma bobagem, porque cada um vai precisar de uma dose. Vão ter aqueles que não vão precisar, vão ter aqueles que não vão poder, vão ter aqueles que vão poder por um período, mas vão ter que parar por determinado período, né? Então, assim, eu vejo muito meu trabalho como um clínico geral da pessoa trans para ir acompanhando ao longo da vida mesmo, né? Então, primeiro a gente faz a transição, a indução, tal. Depois tá de alta, tchau, nunca mais volta no endócrino? Não, né? Pelo menos uma vez por ano a gente vai se ver, a gente vai ver como é que está a saúde, a gente vai fazer prevenção de doença crônica, a gente vai fazer prevenção de câncer, prevenção de doença cardiovascular, e a gente acaba atuando como clínico geral, né? O que é muito legal também, porque é medicina, né? Então, assim, abre um pouco eu aprendo sobre anemia, eu aprendo sobre doença hepática, que normalmente na endocrinologia a gente nem trata, né? Só que, Uhum. mas eu não consigo um médico que me trate do meu, sei lá, da minha infecção, não sei o quê. Você vai falar, ó, tá bom, vire-se? Não, né? Então você acaba atuando um pouco como clínico geral. Sim. Está melhorando, mas a gente ainda vê coisas muito tristes acontecer, ainda hoje, né? De preconceito de profissional de saúde, até dentro do próprio hospital. E olha que eu trabalho num hospital com diversidade, mas você encontra pessoas preconceituosas lá dentro, e você, né, Uhum. tem às vezes uns embates, assim, até às vezes entre os próprios pacientes que estão ali esperando. Existem situações onde você vê o preconceito, assim, atuando, né? O que é muito triste. Mas a gente também vê muita coisa melhorando, né? Então vamos tentar ser otimista e acreditar um pouco. E pensar que estão melhorando. Mas assim, só eu fujo um pouco, né, do que eu estava falando, mas assim, existem duas situações. Uma onde você faz a harmonização direitinho, formalizada, com todo mundo ideal, né? A presença do Sim. psicólogo, a presença disso, daquilo. E existem situações onde você atua na redução de danos, né? Uhum. Então, assim, você vai falar para uma travesti que mora aqui em São Paulo, que vive no centro e que não tem acesso a nada, que não consegue nada. Você vai falar para ela, não aplica a Perlutan que você compra na farmácia, baratinho, por R$ 10? Não, você não pode usar isso, você tem que usar esse hormônio aqui que custa 300, 400. Não, mas eu não tenho dinheiro, então azar o seu. Entendeu? Se você trabalha dessa maneira, você exclui uma porcentagem muito grande dos seus pacientes, entendeu? Uhum. Então, como é que nós vamos fazer? Então, você vai usar Perlutan? Então, vamos minimizar o risco para você usar, né? Uhum. Porque a saúde mental dela depende disso, né? E aí é muito forte, né? Não é uma brincadeirinha, né? Então, a gente olha, vê, então tá, então você vai usar, vamos ver a dose possível, vamos controlar os efeitos colaterais. Isso a gente fala que é atuar em redução de danos, né? E que faz parte do meu serviço com muita frequência. Sim. Tentando.
encontrar o melhor possível dentro daquilo que a gente pode fazer. Sim, eu vi relatos já de um homem trans que ele no processo dele, né, ele precisava ir ao postinho para fazer a aplicação da testosterona. E até que chegou no momento que ele estava cansado desse processo, porque era muito cansativo para ele, o deslocamento, os olhares, tudo mais, mil aspectos. E aí ele chegou para a senhora que aplicava nele e falou assim: Olha, me ensina a aplicar? Ela, não, mas vai dar errado. Ele, me ensina a aplicar, porque assim, eu vou aplicar sozinho. Você Você me me ensina ensina e eu faço da tudo. maneira certa, ou eu vou fazer errado, mas eu vou fazer. Né? E acaba, infelizmente, sendo um pouco nesse caminho também, né? De às vezes criar as melhores formas da. No fim das contas, né? É sobre o que é os cuidados hormonais, né? É para chegar em qual lugar? É para continuar sendo um processo de excluir as pessoas, né? Ou não, né? Que eu acredito que Uhum. não. Não, incluir. Não, eu acho que é um processo bem inclusivo, né? E assim, quando a gente fala em incongruência de gênero, né? A gente está falando de uma pessoa que não está adequada com aquele gênero que foi designado para ela, né? Então, ela Uhum. nasceu e foi falada, você é uma mulher. Mas não é assim que ela se sente, né? Do gênero. Então, uma coisa, o sexo biológico nasceu, mas o gênero está diferente, não estou congruente. Então, por isso a gente fala em incongruência. A hormonização, ela vem para trazer essa junção, né? Daquilo que você sente, né? Com a tua realidade física. Né? Então, assim, é meio que o encontro da realidade psíquica com a realidade física. E isso dá um alívio muito grande para essas pessoas, né? Então, a sensação de alívio, de calma, de tranquilidade, é muito assim, nossa, finalmente, nossa, né? Então, eu vejo, assim, pessoas muito ansiosas chegando e eu vejo relatos, assim, muito interessantes, no sentido de, nossa, eu estou tão mais calma. E às vezes não ocorreu a transformação física completa, né? Você ainda vê caracteres masculinos muito fortes naquela mulher trans, por exemplo, né? Tô falando de mulher trans. Mas o trejeito, sabe, a postura, o olhar, a maneira de sentar, de falar, já mudou. Uhum. Sim. A calmaria. E o hormônio ele traz isso, tanto para a mulher trans como para o homem trans, né? Esse alívio que gera tranquilidade. Mesmo antes de ter ali. A primeira coisa que acontece é o pelo que cresce, é o seio que cresce. A primeira coisa que acontece é o alívio da disforia, né? Então vai. Agora, tem pessoas trans que não têm disforia, Uhum. né? Então, às vezes Sim. elas não precisam. Tá? Então, Sim. por isso que eu falo, não é receita de bolo, né? Uhum. E eu tendo uma. Até agora não está mais passando comigo, lá no Emílio. Ela chegou para mim já com um pouco mais de 50 anos, uma mulher trans, mas assim, já tinha feito cirurgia, já tinha uma prótese mamária, cabelo comprido. Assim, você nem dizia que era mulher trans, já estava totalmente mulher mesmo. Só que ela tinha parado de tomar hormônio há uns 5 anos. Porque parou, porque entrou na menopausa, parou. Aí ela foi ver. Aí eu falei, você quer usar lá? Não sei. Será que eu preciso? Ela não tinha uma coisa assim de necessidade. Eu falei, vamos fazer os exames. A gente fez os exames, ela tinha uma alteração na coagulação, que se ela usasse, Uhum. trombose. Eu falei, ó, é um pouco arriscado. Você já tem 55 anos e tal. Ah, então eu não quero. Ela falou, você não precisa. Você tá bem, eu tô ótima. E ela estava feliz, a vida dela era assim, completamente independente daquilo. Ela não precisava. Eu falei assim, então esquece, você não precisa. E acabou. Então é cada uma, né? Ela usou durante um tempo, preciso mais. Até quando? Uhum. Cada momento da vida de cada pessoa. Né? Pra saber se precisa ou não. Ainda mais porque não existe previsão assim.
Não sei, né, como é que está hoje o campo de pesquisa quanto às questões de hormonização, mas a gente não sabe como que vai estar daqui a um tempo, né? Essas questões de hormônios, se a pessoa vai precisar usar até sei lá quantos anos, né? Isso é uma questão que, assim, a gente fica um pouco preocupada em relação ao uso a longo prazo, né? Uhum, O que que vai ter de consequência depois de 30 anos de uso de hormônio, né? Porque, uhum, na verdade, a gente não tem respostas muito robustas. A gente tem um ou outro estudo, mas são pequenos, em populações pequenas, e que não necessariamente usaram o hormônio da forma correta durante 30 anos, e aí o que aconteceu, né? Então, é muito difícil você extrapolar. uhum. Sim. Uhum. O 17-beta-estradiol que a gente usa hoje, do que a gente tinha 10 anos atrás, quando se usava etinil-estradiol, entendeu? Que era muito mais trombogênico, né? Uhum. Então, pode ser que daqui a 5 anos a gente já tenha um melhor ainda, né? A gente acerte melhor essa dose, a gente encontre outros caminhos. Então, assim, ficar fazendo futurologia não dá muito certo, né? É assim, por quanto tempo? Enquanto você precisar, enquanto te fizer bem e enquanto você gostar do resultado, Sim, né? fizer sentido para a Enquanto pessoa, fizer né? sentido, é. Sim. E enquanto não te fizer mal, né? E às vezes existem momentos em que a gente tem que dar uma parada, Uhum. né? Fez uma trombose, né? Tem que dar uma parada, é perigoso, né? Pode morrer, pode fazer uma embolia e morrer. Então, Sim. segura a onda, vamos parar um pouco, vamos tratar, né? Tem que anticoagular, ir no hematologista. Uhum. Sim. É, não, não existe receita, né? Uhum. Tem que tratar. Que é o que acontece com a mulher cis quando tem câncer de Sim. mama. A gente bloqueia o estradiol dela. Sim. E é por aí, né? Então, caso a caso, É, momento a momento, né? é bem isso, assim, né? De não haver receita, mas também ser um cuidado pensado para aquele indivíduo, né? E eu acredito que, no geral, assim, acompanhamento com uma pessoa trans seja assim, não só em relação a acompanhamento endócrino, né? Uhum. Por exemplo, na minha clínica, é que eu sempre falo com meus pacientes, não existe um checklist do que você tem que preencher para ser uma pessoa trans, e nem a ordem que isso vai Uhum. acontecer, né? É. Chega para mim diversos pacientes, né? Que chega para mim primeiro antes de chegar em qualquer um outro profissional da saúde para tratar as questões relacionadas à transição de gênero. Assim como eu acredito que chegue para você também, às vezes, algum Uhum. paciente que não passou pela psicoterapia e não vai passar também. Uhum. Tem. Eu acho que tem as duas coisas. Tem aquele que vai procurar o psicólogo que não vai vir no endócrino, porque não quer ou não precisa, ou não é o momento Uhum. dele, né? E tem aquele que vai vir no endócrino que não quer terapia. Tem aquele que foge da terapia, que são os que eu insisto para que vá, mas tem aquele que você vê que realmente não precisa, né? Então, essa moça que eu citei não precisava, né? E então varia. Tá bem resolvido, tá tranquilo, tá estável, né? Ok, tá? A gente vai. Mas assim, eu acho que
a maioria acaba precisando, principalmente quando está no início, né? Quando a gente faz a indução, porque é um momento de muita mudança. E é um momento onde ainda tem uma resistência do mundo, né? Às vezes é uma resistência da família, às vezes é uma resistência no trabalho, ou às vezes é uma resistência social mesmo, né? Que é a história do estresse de minoria, né? Então, Uhum. a pessoa tem que enfrentar isso, né? Ela já está lá há alguns anos vivendo aquela realidade dentro dela, agora ela vai externalizar, né? Então, é uma situação de precisa de coragem, e se você não tem um apoio familiar, ou de parceiro, ou de trabalho, é de muita coragem mesmo, né? Então, assim, vem uma carga. E aí é nesse sentido que eu acho que o psicólogo é importante estar ao lado, né? Para ele ter aquele apoio, né? E isso para muitos, eu diria para a maioria, mas não generalizo não, né? Mas tem. E se você pega na adolescência, aí é muito complicado fazer sem, né? Porque o adolescente tem ainda muita questão da própria adolescência, né? Fervendo ali dentro, que não é fácil. Acho que para ninguém a adolescência é muito fácil, né? É, é, Imagina a adolescência com transição, é um é momento muito difícil, delicado, né? um momento difícil. Uma pessoa mais velha, por mais que em termos de saúde tenha mais riscos, né? Vai ter mais risco de diabetes, vai ter mais risco de pressão alta, né? Mas na adolescência, a saúde física, na grande maioria, é muito boa, muito tranquila, não tem muito risco. Uhum. Sim. É, uhum, Que é mais. sim. São muitas demandas, assim, né, dentro da própria adolescência, eu acho que na vivência de qualquer pessoa, de ser muito delicado por haver muitas mudanças corporais, mentais, de percepção de si, o que é do outro, a inclusão, a exclusão social, né, os grupos que a pessoa pertence. Então, assim, já Uhum. acontecem tantas questões. Pensar em futuro, profissão, é tanta coisa, né? E assim, e chega em alguns momentos que para um adolescente trans, algumas dessas demandas são deixadas de lado, inclusive. Não, Uhum. às vezes eu já vi casos assim, não no meu consultório, né, mas casos que eu li, de adolescentes que não têm a percepção de futuro, em pensar, sei lá, em profissão, isso, aquilo, porque a urgência dele não é essa, a urgência dele é a existência, se Uhum. manter existindo, né? Uhum. Então, Isso assim, da gente pensar, né, como que funciona esse processo mental do adolescente. Deu uma travadinha para mim aqui, você disse alguma coisa agora? Uhum. maturidade completa, né? Então, ali é difícil, porque a ansiedade é muito grande, o desejo de mudança é muito grande, e que às Uhum. vezes a expectativa não. A realidade pós-hormonização não satisfaz aquela expectativa e isso frustra, né? Então, essa frustração eu tenho bastante medo, né? Então, assim, tem que ser muito orientado, tem que falar muito, tudo que pode acontecer, o que não pode. Assim, falar, colocar bastante dados objetivos, né? E encaminhar para o psicólogo e ir trabalhando essas coisas que vêm.
Mas enfim, é isso. E com certeza vem muita coisa, né? Vem. Mas qual momento, assim, se é que existe, né? Mas qual que é o momento da transição que deve procurar um endocrinologista? Eu não vejo como um momento assim, mais uma vez, não é receita de bolo, porque se a gente estivesse no mundo ideal, né, onde você conseguisse ter uma noção bem clara da transgeneridade numa fase de início da puberdade, né, onde e assim, a criança trans, ela já tem, assim, muitas vezes ela já manifesta na infância, né, a diferença do gênero, mas muitas vezes, como criança é criança, né, criança às vezes está só a menina brincando de carrinho ou o menino brincando de boneca, às vezes é só isso, né? Uhum, Mas quando você entra na adolescência, aquilo se manifesta de maneira mais clara. Realmente é ou não é? Se não é, ok. Quando realmente é, o momento é de você fazer o bloqueio da puberdade, né? Para não deixar induzir os caracteres secundários e você depois, quando chegar próximo dos seus 16 anos, cruzar, fazer a hormonização, né, no sexo que ela deseja e ela não ter desenvolvido tanto caractere, né, do sexo oposto. Então, o menino trans não ter ganhado tanta mama, né? E a uhum, menina trans não ter crescido tanta barba. Isso a gente consegue com o bloqueio da puberdade. Então, assim, isso seria o mundo ideal, né? uhum, Pudesse bloquear ali quando inicia a puberdade, até para dar o tempo da família entender, né? É o que a gente propõe. Por que 16 anos? É um pouco arbitrário, eu acho que essa idade pode até cair com o tempo, mas a gente ainda mantém 16 para cruzar, é para dar o tempo de amadurecimento para a criança e para uhum, a família, entendeu? E aí, com 16, a gente cruza o hormônio. Então, assim, isso seria o mundo ideal, né? Que toda pessoa trans tivesse essa oportunidade na pré-adolescência, quando ela está começando a desenvolver os caracteres secundários, de bloquear e de depois fazer a indução ao contrário. Porque se bloqueia e ela desiste, é um tratamento absolutamente reversível, entendeu? É só desbloquear, é só uhum, desbloquear. A gente faz isso para a puberdade. uhum, uhum, Tá? Então, isso não causa nenhum mal, né? Bloqueou, se arrependeu, desbloqueia. Seria o mundo ideal, mas não é o mundo real, tá? Não é mesmo. A gente tem, a gente não tem esse procedimento liberado para ser feito fora de protocolo de pesquisa no Brasil. Então, assim, eu sei. mesmo, se eu quiser tratar um pré-adolescente com menos de 16 anos no meu consultório com bloqueio puberal, eu não posso. Não estou autorizada. Uhum, Não estou. Porque só em protocolo de pesquisa. uhum, E só, assim, me contem se tiver. uhum, é, Tá? Mas não é o momento ideal. Agora, eu já tenho 30, já era? Não. Eu tenho 40, já era? Não. Eu tenho 50, já era? Não. Qualquer momento é momento de você procurar, entendeu? uhum, E eu acho que eu até vejo mais isso, né? Porque meu público é mais adulto. Então, assim, eu tenho muita paciente. Paciente, assim, mulher trans. Tenho alguns homens trans também que me procuram com essa idade. Às vezes, homem trans com 50 anos, sabe? Eu tenho a mais idosa que eu iniciei a transição foi uma mulher trans que eu iniciei com 56. E tá uma mulher, assim, uma moça linda, assim, toda.
florida, ela é super mulher, assim, ela é um barato. E começou com 50. Tem bastante gente perguntando aqui, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, não sei se você quer. O, eu tô lendo aqui, já perguntou se existe esse tipo de cuidado no Brasil, porque só vê fora. Aí você até acabou respondendo, né? Mesmo sem você ver a pergunta. Aí eu perguntei se era A de sobre o adolescente, SUS e ela sobre o perguntou de particular também. adolescente? É, sobre isso. Tá. Da É adolescência. protocolo de pesquisa só. Adolescente, protocolo de pesquisa. Mas sem ser adolescente, aí a gente tem, tanto no SUS como no particular. É que é um número pequeno ainda, né? Existe um gargalo ali da quantidade de serviços e profissionais para a quantidade de gente esperando por isso, né? Então a Hum. gente ainda não é suficiente. Acho que tem que vir mais, tem que juntar uma turma maior aí para o nosso time, né? Faz sentido. Quando o paciente chega para você, né, com, quais são os preparos prévios para começar a se harmonizar? Existe um tempo entre a primeira consulta? Como que funciona isso? É, o mais comum, tá, é a gente ter uma primeira consulta, onde a gente conversa de cada um. Então, ele sai da primeira consulta com pedidos de exame. Às vezes, ele Uhum, sai com encaminhamento para psicólogo, às vezes, ele sai com encaminhamento para ginecologista, no caso dos homens trans. Tá? Às vezes, eu peço uma avaliação da gineco antes de começar. Às vezes, sai com encaminhamento para psiquiatra, quando são casos mais graves, né? Assim, de transtornos mentais secundários, né? Ou secundários à questão da dificuldade pelo gênero, ou às vezes paralelos, né? Assim como pessoas cis podem ter um transtorno depressivo, uma pessoa trans pode ter um transtorno depressivo. Então, às vezes sai com esse tipo de encaminhamento e aí retorna. Quando o paciente já vem fazendo terapia, geralmente eu peço o contato do psicólogo para poder conhecer o que está sendo feito, né? Como que esse uhum, paciente está sendo acompanhado, se o psicólogo está ali, parceiro, se vai continuar, e eu sempre gosto de estabelecer um contato para que tenha canal aberto, né? Olha, Anela, meu paciente começou a tomar hormônio com você e pirou, entrou em depressão, não sei o quê, me avisa, né? Então, assim, eu preciso ter uhum, esse canal aberto com o psicólogo, né? Então, eu sempre faço isso, essa chamadinha com o psicólogo. Aí, vamos supor, se não tem um psicólogo, aí eu encaminho, e aí depois que ele uhum. passa, né, que ele conversa, ele vem. Ah, é obrigatório? Essa pergunta sempre tem. Às vezes até mando no WhatsApp do consultório antes de marcar consulta, né? Porque assim, eu não vou marcar consulta se ela for me mandar para o psicólogo. Então, eu já vi. Converso com a minha secretária. Mas ela exige laudo do psicólogo? Ah, precisa exigir laudo, eu não vou. Então, não, eu não exijo laudo, mas eu gosto que vá no psicólogo e eu gosto de conversar com o psicólogo. Eu acho que exigir laudo está caindo por terra mesmo, né? Não é mais uma Sim. obrigatoriedade, graças a Deus, né? Porque ninguém tem que atestar que é um indivíduo transexual, né? Nem o psicólogo, nem o psiquiatra, não existe esse atestado, né? Olha, ele é transexual. Não, quem diz isso é a pessoa, né? O que vocês dizem, assim, ele está sem transtornos,
que possam complicar o processo. Ou ele tem sim um transtorno depressivo, grave ou menos grave, mas ele está em tratamento. Né? Uhum. Então, a gente está aqui, ó, né? Se Uhum. piorar, a gente está aqui, a gente vai cuidar. Né? Então, é isso que é importante. Né? Então, aí é essa a história. Não é obrigatório, mas eu peço. E aí, quando é que eu começo a harmonizar? Retorna com os exames. Está tudo normal? Conversei com o psicólogo? Vamos que vamos, entendeu? Começamos na segunda consulta. Agora, volta, já aconteceu uma menina, me lembrei de um caso, uma menina trans, 18 anos, retornou, estava com uma alteração em um dos fatores da coagulação influenciados pelo estradiol. Falei, ferrou. Eu não posso entrar com isso agora, porque isso já está alterado, entendeu? Uhum. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou falar para essa menina que eu não posso dar hormônio para ela hoje? Entendeu? Nossa. Uhum. Um trabalho e a gente conseguiu. Hoje ela está indo bem e está Uhum. harmonizando. Mas, assim, pode acontecer, né? Nessa idade, geralmente a gente espera que no primeiro retorno a gente já comece, Uhum. mas às vezes não dá, né? Então, isso tem que estar claro também pela questão da expectativa. Ou às vezes está tudo bem da parte física, mas o psicólogo fala assim: olha, ela não está madura, ela não está madura, ela não tem apoio, está muito sozinha, Uhum. se sair pode fazer alguma besteira. Então, então vamos com calma, vamos conversar mais, né? Vamos trabalhar, vamos ver esse processo como está, até que, então, assim, varia, né? Eu não gosto de falar que é rápido, porque, né, às vezes frustra. Você fala, não, você vai, Sim, faz o exame, voltou com o exame, a gente começa. Não é sempre assim, né? sim. Mas, assim, trâmites legais não tem, só a saúde está boa para ele. É, perfeito. O pessoal que está assistindo aí ainda, se vocês quiserem mandando pergunta, fiquem à vontade. Eu anotei algumas aqui que eu recebi durante o dia no meu direct. Uhum, É sobre os efeitos colaterais da hormonização, tanto transmasculino quanto transfeminino. E aí apresentando, né? Além de efeito colateral físico, mas quais são as mudanças de estado mental, de humor que você percebe assim nos pacientes? tá. Eu vou começar a falar de homem trans, porque eu acho que eu estou falando muito de mulher. Deve ter algum menino aí esperando. Então, assim, quando a gente dá a testosterona, né, os efeitos colaterais, a gente tem que cuidar da pressão, a gente tem que cuidar do sangue, porque eles têm um engrossamento do sangue, o sangue fica muito grosso, tá? E basicamente são esses os riscos, assim, mais a curto prazo, tá? Uhum, Que a gente vê mais acontecer. Testosterona é sempre injetável, a gente não tem via oral, existe, mas a gente super contraindica, né? Porque um hormônio masculino via oral, ele é muito mais hepatotóxico do que o injetável, né? Então, a gente uhum, fazendo ou na forma injetável ou na forma de gel, a gente tem uma segurança hepática grande, é bem uhum, tranquilo, tá? Claro que a gente monitora o fígado, mas é tranquilo, né? Então, assim, o mais comum com a testosterona é esse engrossamento do sangue, tá? Isso acontece, sim, acontece sempre, só que não pode acontecer demais, né? Então, a gente uhum, tem um limite do aceitável, tá? uhum, Então, isso aí é o que a gente fica ali mais de olho, tal, e cuidando para não deixar passar do ponto. Então, isso seria um efeito colateral indesejado, né? uhum. Ah, aí tem o efeito estético indesejado, que é a acne e a queda de cabelo. Assim, isso às vezes é um fantasma para eles. Tem uns que não ligam muito, mas tem alguns que é um fantasma. E aí vamos entrar de cara com um tratamento para cuidar, né? Vamos prevenir calvície com shampoo, com dermato, com o que for, e a questão da acne também. Aí vão todas as Uhum. outras orientações para diminuir a acne, mas acontece. Também é bem comum, tá? É como se fosse uma puberdade, né? Também menino que vira mocinho, ele tem acne, né?
E tem a coisa de desafinar a voz, né? Então, isso acontece. Uma coisa que me preocupa, que é da prática clínica mesmo, nem é tão falado em literatura, mas que eu vejo muito, é o ganho de peso dos homens Hum, trans. sim. E isso tem a ver com a testosterona, ela aumenta a fome, né? Uhum. O apetite ele fica mais masculino, a pessoa ela assim, ela perde aquele padrão de mulher de comer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, ficar satisfeita e começa a querer comer um pratão de pedreiro mesmo, né? Pá, aquela comidona, entendeu? E só que o físico não está preparado para tanta comida. Sim. E aí, se ele não pratica atividade física, ele engorda. Uhum. E assim, se é um menino ou um homem já maduro, gosta de exercício físico, é uma maravilha, porque a testosterona, assim, eu falo com ele, você tá com a faca e o queijo na mão, você vai ganhar músculo, entendeu? Porque tá Uhum. recebendo a testa, e a testa, ela é anabolizante, né? Então, assim, se o cara gosta de treinar, ele vai super bem. Ele fica musculoso, fica bonito, o corpo fica super legal. Você não gosta, aí ele só come, porque o apetite abre. Aí come muito e se não faz exercício, engorda. Uhum. Então, assim, é engraçado que até você imagina que a mulher trans vai engordar mais que o homem trans, porque vai ter, né, estrógeno, vai ter celulite, Uhum. tá? Mas é mais comum o homem trans engordar do que a mulher trans engordar. É mais comum, não é que não engorda, engorda, mas é mais Uhum. comum o homem engordar. E o que eu percebo é exatamente isso, é a fome. Eles têm Uhum. muita fome. E aí, se não contrapõe com a atividade física, o negócio degringola. Assim, acho que efeitos colaterais são esses. Efeitos colaterais psíquicos, você me perguntou, né? Uhum. Bom, por efeito colateral eu entendo um efeito indesejado, né? Porque eu acho que a Sim. maioria das respostas psíquicas são desejáveis, né? Uhum. A grande maioria é para o bem, tá? O que pode acontecer de dar um pouco errado é a questão da impulsividade, é que a palavra é agressividade, mas não é agressividade. Eles Seria ficam um pouco mais, irritabilidade? oi? Irritabilidade. Assim, às vezes o cara se impõe mais, entendeu? Uhum. Ele fica mais menos passivo. E Uhum. isso pode ir um pouco para o lado ruim se ele começar a estourar muito, a brigar muito, tá? Mas geralmente é para o lado bom. Tá? Vez ou outra que a pessoa fica aí irritada, e briga, e aí fala mesmo, entendeu? Estoura e acaba arrumando confusão, confusão no trabalho, confusão com a namorada. Mas assim, não é o mais comum. Agora, do estradiol já é o contrário, né? Então, só pegando o gancho do psi, né? Uhum. O estradiol deixa mais passiva, mais empática. Uhum. Geralmente é muito gostoso, é uma sensação que elas gostam, né? De ter Uhum. essa vivência que elas desejam de ser mais passiva, né? De ser mais delicada. Só que às vezes sensibiliza demais. Então, eu costumo Uhum. explicar assim: já conviveu com mulher grávida quando ela começa a chorar porque não tem queijo na geladeira? Às vezes você vai ficar desse jeito, né? E aí, quando vem com alguém, ou vem com mãe, vem com namorada, fala assim: você vai ter que ter paciência, porque ela vai ficar assim mesmo, ela vai chorar. Né? Você chegou em casa e não trouxe o sorvete que ela pediu, ela vai chorar, porque fica mais sensível. Eu acho que eu estou exagerando, mas assim, fica mais sensível. E então, se ela já tem uma tendência à depressão, às vezes ela dá uma escorregada e ela entra no processo de tristeza, de choro, de Uhum. estar sensível às coisas do mundo. Né? Então, tudo sensibiliza, tudo afeta, e você tem que ter paciência. Mas isso costuma ser transitório também, né? Sim. Porque que é mulher grávida mesmo, é o primeiro trimestre da gestação, é quando o estradiol sobe, né? Uhum. Sobe no sangue, fica tudo muito sensível depois, né? Então, aí existe um perigo se a pessoa está desacompanhada, se a pessoa está sozinha, entendeu? Porque, vamos supor, se ela está fazendo todo esse processo sem apoio, Uhum.
E ter esse entendimento. Acho que a gente ter essa conversa antes é muito legal, né? Eu sempre falo. E aí, durante o processo, bom, acho que eu estou exagerando, né? Mas não precisava estar chorando por esse motivo. Deixa eu ficar mais calma, né? Vai passar, entendeu? Então, tudo uma consciência. E aí, faltou te falar, efeito colateral físico da hormonização feminina, né? Então, assim, a gente usa para a mulher trans, a gente usa o hormônio feminino mais o bloqueador da testosterona, né? Coisa que o homem trans não precisa, o homem trans usa só testosterona. O bloqueador, ele é um pouco hepatotóxico, né? Então a gente tem que tomar mais cuidado com o fígado da mulher trans. Existe um outro bloqueador que é um pouco mais fraco, mas que também funciona, que é um diurético. Então, se a gente não usa aquele que é mais tóxico para o fígado, a gente usa o diurético, ela pode ter queda de pressão, ela pode ter outras alterações dos eletrólitos que a gente tem que ficar de olho. Mas é monitorável, entendeu? Sim. É coisa que se monitora e que se trata tranquilamente, na maioria dos casos, né? Diferente se a pessoa tem uma hepatite, aí complica, né? Sim. Uhum. A gente sabendo que exames fazer antes, que exames fazer durante, avaliar o risco individual, orientar as terapias anticoagulantes quando necessárias, profilaxias de trombose, a gente vai bem, entendeu? A gente não Uhum. precisa deixar de oferecer, né, esse tratamento para afirmação de gênero que é tão importante para ela, né? Sim. É cuidar, tá? E Sim. aí tem outras coisas, aumenta um pouco triglicérides, aumenta um pouco açúcar, mas ganha uma celulite aqui, uma celulite ali, a gente vai contornando. Sim. Uma coisa assim que a gente falou no começo da live, né? É sobre ser difícil às vezes encontrar um profissional que entenda assim da demanda específica para o público trans, né? E não só entender, né, de teoria, né, de saber prescrever, mas de saber lidar, né, de É, ser um ambiente que não seja agressivo, né? Isso vai da recepção do consultório até dentro do consultório, né? Alguns certeza. preparos assim. Uhum. Existe alguma forma de encontrar esses profissionais? Porque, por exemplo, você está em São Paulo, você não está aqui em Lavras, Minas Gerais, né? Existe algum meio de encontrar essas pessoas? Então, essas pessoas têm que se mostrar, né? Na verdade, elas têm que se mostrar. Eu acho que o SUS tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? E aí cada cidade tinha que ter, né, o seu espaço dentro do SUS. E aí, para descobrir, é só indo atrás mesmo das UBS, de se informando o que existe na cidade. E assim, eu trabalho no SUS, no Emílio Ribas, mas lá não é um ambulatório específico para trans, né? O Uhum. ambulatório de trans no SUS que eu trabalhei foi no CRT. Eu não estou mais lá, estou só no Emílio hoje. Trabalhava nos dois. Mas assim, o CRT, ele mostra, né? Ele está sempre divulgando, inclusive. E assim, dentro do consultório da clínica, cada um tem que divulgar, né? Para se encontrar e nessa busca aí que o pessoal está fazendo hoje pela internet, né? Sim. E assim, por exemplo, quando chega em mim, eu já tenho um gineco para encaminhar, um psicólogo para encaminhar, um psiquiatra para encaminhar, um fono para encaminhar, um urologista para encaminhar, todas as pessoas que sabem do que a gente está falando, né? Então, assim, a gente não tem uma clínica, né? Porque eu não tenho condição de criar uma clínica, mas eu tenho a minha rede, né? O meu networking, assim, de colegas. Eu não mando para qualquer um, entendeu? Eu Uhum. mando para quem eu sei que vai tratar bem, que vai cuidar e que vai ser parceiro, né? E aí a pessoa acaba se encontrando. Mas é complicado.
tem uma pessoa falando que as redes sociais ajudam um pouco nessa parte. E, sim, eu acho que assim, eu cresci muito depois que eu publiquei nas redes, né? Assim, olha, eu faço isso. E aí as pessoas me acham, né? Mas a gente tem que dar as caras, né? E aí buscar. E o interior tá faltando, não é só em Minas, viu? Aqui em São Paulo. Sim, né? E não é de hoje, né? Mas assim, é o que a gente falou no começo, né? Eu acho que as coisas tendem a melhorar, né? A área da saúde tem dado uma atenção diferente para o público LGBT como um todo, né? Uhum, com Não é à certeza. toa que eu tenho esbarrado com vários colegas da psicologia que atendem de forma mais específica o público LGBT como um todo, ou Uhum, então só o grupo de homens gays, ou só pessoas uhum. trans, e por aí vai, né? Isso tem sido um achado. A internet, nesse sentido, tem sido muito bom, É, mas ainda não supre, né? não, ainda não. Eu tenho assim, esses dias até, se alguém souber, um paciente meu me pediu indicação em São Carlos. Eu falei, gente, não conheço, né? Eu tenho um paciente que está fazendo terapia com psicólogo lá de Maringá, entendeu? E aí, assim, também tem uma coisa em relação às redes sociais, né? Que o pessoal está falando, tem uma paciente falando, eu achei você por indicação. Mas, assim, tem o papel das redes sociais, tem a possibilidade da consulta online, né? Uhum, Então, assim, por exemplo, eu tenho paciente de. Eu tenho paciente de outras cidades, mais de um. Tem paciente até morando na Europa, que às vezes morava aqui, se mudou, a gente continua. Dá para fazer isso. Eu sinto falta do exame físico, né? Então, eu não posso, por exemplo, atender só online. Então, o uhum, que que eu faço? Atende online, eu falo, olha, uma vez por ano a gente tem que se ver. uhum, Então, existe essa possibilidade, dependendo de palavras, não é tão longe, uma vez por ano, passa, uhum. vê, e aí o restante do tempo a gente faz consulta online. Então, assim, tem essas possibilidades, né? Só que, claro, esbarra na questão financeira, né? Esbarra na possibilidade de cada um. E às vezes mesmo, vamos supor, a gente faz uma consulta, né, um preço mais popular. Aí a pessoa mora no interior e não consegue fazer o exame. Aí eu preciso de determinados exames, aqui não tem, entendeu? E aí assim vai. Aí é as dificuldades do SUS, né? Sim. Então, mas vamos lá, eu acho que a gente está no caminho, acho, né? As coisas estão melhorando muito. Eu falo isso para as mais jovens, eu falo, nossa, gente, vocês não têm ideia de como, né, quando chega com 20 anos, assim, de como a vida de vocês pode ser melhor do que as meninas que passaram por isso há 20, 30 anos atrás, entendeu? Então, eu acho que essa perspectiva, ela existe. Sim, demais. Uhum. Bom, eu acho que é o tipo de conversa assim que não acaba, né? Se deixar a gente vai ficando. Porque tem muita coisa boa para falar também, né? Além de ser um Uhum. espaço informativo, mas também de trazer luz e esperança, assim, né? Com De ver certeza. que aqui nos relatos, né? As pessoas estão comentando sobre outras pessoas que fazem bons atendimentos, sobre o seu trabalho, né? De ter conseguido chegar até você também. Eu acho que isso, assim, é um pontinho assim de luz assim que a gente vê. Uhum. E essa conversa, se deixar, a gente vai indo, porque tem muita coisa boa pra gente falar, né? Tem muita Uhum. coisa que angustia a gente, é claro, né? Uhum. Tem muita falta ainda no sistema de saúde, dentro do meio da saúde como um todo, né? É. Mas tem muita coisa boa também. Mas, né, a live tem que acabar, infelizmente, É, né? tem que Se você acabar essa. quiser comentar alguma coisa aqui para a gente finalizar e fechar, É. fica à É. vontade, então. Tá. Não, eu gosto muito de fazer isso, eu acho que é muito legal a gente poder conversar diretamente com as pessoas, né? Mesmo que não é tão fácil, mas a gente vai lendo ali as perguntinhas, é muito gostoso. E tem alguém chorando ali que acabou. E a gente pretende fazer mais, eu acho, do outro lado.
E eu acho que a mensagem é essa mesmo, é um trabalho de formiguinha, tem pouca gente, ainda é muito difícil. Eu acho que as pessoas trans são extremamente corajosas, eu admiro muito, eu acho isso muito legal. De ver. Eu sempre falo, nossa, parabéns, poxa, que legal. E aí é um exemplo, né, para a gente ver que essa coisa da coragem de todo paciente trans, para mim, me ensina muito, né? Então é muito legal estar aqui. E pretendo voltar. Sim, sim, vamos fazer mais momentos assim que, igual você falou, é um trabalho de formiguinha, mas a gente vê efeito, né? A gente vê muito espaço de acolhimento. E eu fiquei muito feliz, assim, quando lá atrás, muito tempo atrás, quando a gente começou a se falar, você É, aceitou o convite, assim, tão prontamente, né? De ter a gente marcou uma conversa primeiro, a gente passou um tempo conversando, depois a gente marcou e deu tudo certo no final. Mas esse trabalho de formiguinha, ele existe, né? E se a gente persiste, quer dizer que faz sentido. Né? Se a gente assistindo aí, a gente quer hoje porque faz sentido esse trabalho. Né? hum, E é muito legal, assim, ver que as coisas, né, chegam de fato até as pessoas e que é bom ver, e eu falo isso como uma psicóloga, né, mas como uma mulher lésbica, então eu faço parte do grupo LGBT, o quanto é bom encontrar profissionais que se importem. E se importem de fato ao ponto de tocar muito na vida do outro, né? Eu sei que o seu trabalho é muito esse, assim. É muito necessário o que você faz e que bom que você existe, sabe? Eu sei o quanto as pessoas são acolhidas por você e você colabora que as pessoas possam existir, né? E não é só entre mil aspas, né? Só sobre mudança corporal, não é sobre estética. É não, muito bom o trabalho que você faz. bem mais isso. Tá bom. Obrigada, Ana. Obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Ah, que isso, eu que agradeço. Hum, E, bom, o pessoal aí que está acompanhando a gente, fique à vontade para seguir ela, me seguir nas redes sociais. Se tudo der certo, a gente vai voltar a fazer outras lives, né? No tempo que uhum. for possível, a gente volta a se falar, né? Tá bom, Ana. Falamos sim, com certeza. Beijo grande Mas para no você, mais é isso, viu? pessoal. Boa noite para vocês. Qualquer coisa, pode mandar mensagem pra gente, né? Falou então, pessoal. Boa noite.